Segundo Pedro, capítulo 3, do versículo 17 ao 18, diz assim: Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E vamos orar. Ó Pai, abençoe agora a Tua palavra. O Senhor possa estar abençoando de forma especial cada um de nós. Abençoe o tempo junto, nos pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Nós lemos agora há pouco um aviso do apóstolo Pedro para que nós não sejamos arrebatados e descaiamos da nossa firmeza. O que quer dizer isso? Esse arrebatado e descaiamos da nossa firmeza quer dizer para a gente não deixar a boa posição, a firme posição de onde estamos, e a gente acabe se afastando de Deus, se esfriando para com Deus. Então, ele está dando aqui como fazer isso. Então, ele fala antes, ou seja, para que isso não aconteça, crescei na graça e conhecimento. Então, para a gente, na vida cristã, a gente vai estar ou subindo ou descendo, ou crescendo ou encolhendo. Ninguém nunca fica o mesmo. Você não é a mesma pessoa que você era um ano atrás. Você não é a mesma pessoa do que você era ontem. Obviamente, a diferença de um ano para o outro vai ser muito maior do que de um dia para o outro. Mas é de cada dia, de dia a dia, que nós vamos ou aumentando ou diminuindo, ou crescendo ou escolhendo, ou indo para frente ou indo para trás. Então, a cada dia nós vamos dando essa direção. E o que Pedro fala aqui é o seguinte, ele fala, para você não decair, ou seja, voltar, encolher, diminuir, então em vez de ir nessa direção, é para você ir para frente, para você crescer. Crescer em quê? No conhecimento, na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, é importante a gente poder aprender a andar na graça. E esse é o tema de hoje. Vamos falar sobre andando na graça. E nós somos salvos pela graça. Nós sabemos disso. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, é um texto conhecido, onde fala, porque pela graça sois salvos. Veja bem, pela graça sois salvos. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí continua, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja só, aqui está sendo bem claro, graça é o que nos traz salvação, mas uma vez que nós somos salvos pela graça, a gente não é para esquecer da graça. Nós devemos andar, viver pela graça. E não apenas ser salvo. Então, a graça não é para salvação. Eu fui salvo pela graça, e agora então, já que eu sou salvo, acabou, eu não tenho mais necessidade de graça, eu já sou salvo, eu estou indo para o céu, então agora, pronto, acabou. Não, porque o versículo seguinte fala, porque somos feitura sua, ou seja, Deus nos fez, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, eu falo, Deus nos fez, Deus nos salvou para as boas obras. Para quê? Para que a gente fizesse boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, quais? As obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Deus criou obras, Deus preparou obras, Deus designou coisas para eu e você fazermos. Desde antes da fundação do mundo. Deus já conhecia e falou, muito bem, eu vou preparar essas coisas que eu quero que o fulano faça, eu quero que a fulana faça, eu quero que essas obras sejam feitas por cada uma dessas pessoas que eu criei. Mas para que a gente possa cumprir essas obras que Deus preparou antes da fundação do mundo, nós temos que crescer na graça. É pela graça que nós somos salvos, e é pela graça que nós cumprimos as obras que Deus criou e preparou antes da fundação do mundo. Se nós não crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, nós não vamos andar nessas obras. Nós não vamos cumprir essas obras. Mas veja bem, essas obras que Deus preparou para a gente, não é obra para a gente ser salvo.
Porque no versículo anterior fala, não vem das obras. Então, se você não vem das obras, mas não é por isso que nós não devemos ter obras. Não é por isso que obras não são importantes em nossas vidas. Não é por isso que nós temos que falar, bom, obras para mim acabou. Não, nós somos salvos pela graça e pela graça devemos crescer para poder cumprir essas obras e poder fazer aquilo que Deus preparou. E se nós não andarmos, não cumprimos essas obras que Deus preparou, quando a gente chegar no céu, no tribunal de Cristo, Jesus vai dizer, muito bem, você está aqui, meus parabéns, agora eu preparei isso para você fazer. Era para você fazer. Por que não fez? Seja lá qual for o motivo, a causa vai ser falta de graça, que vem da falta de conhecimento. Então cabe a nós cumprirmos as obras, mas cabe a nós também andar na graça. Porque se não andar na graça, ninguém cumpre obra nenhuma. E essas obras ficam sem serem feitas, tá bom? Então, a solução é crescer na graça, que é muito importante. É preciso estar na graça para viver na graça e aumentar o conhecimento. Então, para viver na graça, isso dá alguns resultados. Quando a gente anda na graça, nós temos certas coisas que acontecem em nossas vidas. Primeiramente, a gente vive uma vida de serviço a Deus. Olha aqui 1 Coríntios 15:10 fala assim, mas pela graça de Deus, isso é o apóstolo Paulo falando, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, Paulo falou, eu sou Paulo, o apóstolo, eu sou o que eu sou, pela graça de Deus. Não era porque Paulo era bonito, inteligente, educado, não. Ele fala, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Não é pelo meu poder ou minha capacidade, é pela graça de Deus. Então, se Paulo não estivesse andando na graça, ele não seria o que ele deveria, ele não seria o que foi. E nós nunca vamos ser o que nós devemos ser se nós também não andarmos pela graça. Porque andando na graça, que nós podemos servir a Deus. Então, Paulo fala, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Mais uma vez, ele falou, a graça de Deus não foi desperdiçada em mim. Não foi em vão. Eu sou o que sou pela graça de Deus, a graça de Deus não passou batido. Tem muito crente que a graça de Deus passa batido. Por quê? Porque não andam nela. E se não andam nela, não vão ser o que deveriam ser, como Paulo foi o que foi. Aí continua. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Um versículo falou a palavra graça 3 vezes. Ele falou, eu sou o que eu sou pela graça. É a graça de Deus que não ficou vazia em vão na minha vida. E quando eu trabalhei, não fui eu que trabalhei, foi a graça de Deus que trabalhou em mim. Então, como é que Paulo tinha tanta graça assim? É porque ele andava na graça. E essa mesma graça, desse mesmo Deus, está disponível para eu e você. Agora, como Paulo, não pode ela passar em vão. Né? Porque ele falou aqui, pela graça de Deus, sou o que sou, e pela sua graça, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Para a graça de Deus estar conosco, nós temos que andar nela. Imagine a graça como sendo um caminho. Se eu estou andando nessa graça de Deus, então a graça de Deus está comigo e eu estou com a graça de Deus. Mas se aqui a graça de Deus é um caminho e eu estou andando nesse caminho por aqui, a graça de Deus não vai estar comigo. Por quê? Porque ela está aqui. Ó. A graça de Deus está nesse caminho, mas eu estou indo para lá. E lá não tem graça de Deus. Então, nesse caso, se eu vou no caminho errado, eu perco a graça de Deus. A graça de Deus não está comigo. E para quem caminha no caminho errado, essa graça aqui é em vão. Essa graça aqui ela é vazia. Ela passou batida, não serviu de nada. Por quê? Porque não está com você. Por quê? Porque você não está andando na graça. Quando Paulo fala que eu sou o que sou, tá? Tem muita gente, eu já vi pessoas pegarem isso aqui e dizer assim, pastor, é o seguinte, esse é o meu jeito. Eu sou o que sou. Eu sou assim, pastor. Deus me fez assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim. Sou eu. Eu sou o que sou. Inclusive, Paulo falou isso. Paulo falou, eu sou o que sou. Peraí, mas Paulo não está dizendo que ele é o que é e todo mundo então que se vire. Paulo não está dizendo eu sou o que sou porque ele estava errado em alguma coisa. Não. Ele falou, sou o que sou
Depois ele fala que ele trabalhou para Deus, que a graça de Deus não foi em vão. Então, quando ele falou, eu sou o que eu sou, ele está falando sobre o apóstolo, o servo, aquela pessoa fiel, aquele servo de Deus, o servo das pessoas. Ele está falando esse novo Paulo, lembrando que Paulo, quando a gente ouve e lê sobre Paulo na Bíblia, ele era terrível. Gente, Paulo ele prendia e perseguia o povo de Deus. Então Paulo não era mais aquele Paulo de coração duro, cruel, perseguidor do povo de Deus, aquele inimigo do Senhor. Ele não era aquele Paulo. Aquele era o Paulo que era, não o Paulo que foi. Quando ele falou, eu sou o que sou, ele não está falando daquele velho Paulo que perseguia os irmãos. Não, eu sou o que sou, ele falou, esse novo Paulo. E tem outra coisa, quando Paulo foi salvo, foi transformado pela graça de Deus, tinha muitas igrejas, muitos irmãos que não queriam papo com ele. Por quê? Tinham medo. Medo de quê? Da fama dele. Quando Paulo foi salvo, ele estava a caminho de uma cidade chamada Damascus. Sabe para quê? Passear, visitar alguém? Não, ele ia lá para perseguir, prender e matar os crentes. Então, essa fama dele havia se espalhado. E muita gente, quando fala, Paulo vai para a igreja hoje, eles corriam, hoje eu não vou para o culto. Paulo está lá, eu vou para o outro lado. Eles não queriam conversa, porque Paulo tinha preso e causado muito sofrimento, muita dor e muita morte para muita gente, do povo de Deus. Aquele Paulo foi transformado pela graça de Deus. E ele fala, eu sou o que sou hoje, servo e apóstolo e ministro de Deus, pela graça de Deus, que não foi desperdiçada, não passou em vão. E eu trabalho, mas não sou eu que trabalho, é a graça de Deus que trabalha em mim. Então, se a gente anda na graça, nossa vida é transformada. Mas nós temos que andar na graça, temos que andar na graça de Deus. E esse crescimento, ele vem através do conhecimento. A graça vem pelo conhecimento. Antes cresçai na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você não tem como crescer na graça sem crescer no conhecimento. Tá? E quando você cresce no conhecimento, agora aqui vem um aviso. Quando o conhecimento fica só na cabeça, a graça não funciona. É quando o conhecimento vem para o coração. Mas o que quer dizer isso, conhecimento para o coração? Conhecimento, você saber só de conhecer, não resolve nada. O que resolve é quando vem para o coração. E quando vem para o coração, aquele conhecimento se transforma em ação. Ação. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que eu viro para a Emily ali, que está sentada tranquila na dela, eu digo, Emily, tem uma cobra descendo a parede e vai te morder. Você vê, ela nem olhou. Ela nem piscou. Agora, ela ouviu o que eu falei? Ela tomou conhecimento do que eu falei? Eu falei em português, ela entende em português, ela ouviu, ela entendeu, ela sabe o que é parede, ela sabe o que é cobra. Ela tem completa ciência do que eu falei para ela. No entanto, ela nem piscou, não se mexeu. Por quê? Porque esse conhecimento que eu passei para ela, que é uma mentira, uma desverdade, porque não tem cobra nenhuma, mas eu passei conhecimento. Esse conhecimento só ficou aqui, ó. Se esse conhecimento tivesse descido para o coração, ou seja, se a Emma tivesse realmente me acreditado, nada a ver que não acreditou, né? Mas tivesse acreditado, você estava sentado aí, se tivesse de fato uma cobra descendo para morder você, você não estava sentado aí. Nem você, nem ninguém aqui, nem eu, está todo mundo correndo pelas portas. Por quê? Porque saiu daqui e veio para cá. Então, quando o crescimento cresce e desce para o coração, aí a gente cresce na graça. Agora, se é só aqui, ó, e não cresce para cá, não tem efeito nenhum. A graça e o conhecimento ficam em vão. Não tem efeito nenhum. Não servem para nada. Tá? Mas é por aí que anda. Vou dar um exemplo aqui de como não servir Deus, né? Ou seja, a gente não responder quando o conhecimento não sai daqui e vem para o coração, e a gente não vira ação, não vira serviço a Deus, como só isso em si também empata a gente de entender. Dificulta. Não é que só não ajuda, mas atrapalha. Lá em Lucas 7:44, fala assim, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, a cena é o seguinte, Jesus está aqui na casa de Simão, está fazendo uma refeição, e entrou a mulher, e você vê pela história que aconteceu, tá? Mas só dando aqui, eu vou ler para deixar a Bíblia falar o que está falando, só quero dar o pano de fundo, tá? Então na casa desse tal Simão, e tem uma mulher que está lá também com eles, tá?
Havia um grupo de pessoas lá. E voltando-se para a mulher, disse, Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Naquela época era comum que as pessoas andavam descalças ou de percata aberta, não tinha asfalto, era tudo terra de barro. Então era costume, na época, você oferecer a algum visitante na sua casa um balde, uma bacia de água para a pessoa lavar os pés e enxugar para poder entrar na sua casa. Era o costume, era como alguém chegar na sua casa e oferecer um cafezinho, oferecer uma água. Entendeu? Era normal, era você oferecer água para os pés. Né? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo. Ósculo é um beijo, tá? Até hoje, naquela região do mundo, entre o povo judeu e o povo árabe, que são muito parecidos culturalmente em vários aspectos, os homens, o homem não beija a mulher. Tá? E, assim, não sei se for a esposa, claro, né? Mas o homem, ele não faz isso. Tudo bem, como vai? Ele fala, tudo bem, como vai? Saem beijando um ao outro, tá? Aqui, tá? Não é beijo na boca, não, é beijo assim no corpo, tá bom? Então, era o costume, era o ósculo, era o beijo. Eu sei, aqui no Brasil tem esse costume, tá? Naquela época, só homem dava ósculo, o beijo no homem, e só a mulher também cumprimentava a mulher com beijo. Tá? Mas não havia. Nossa cultura hoje aceita isso, né? O homem cumprimentar a mulher com um beijinho, tal e coisa, tá? Mas naquela época, quando alguém chegava na sua casa, era o ósculo. Né? Então, esse Simão, Jesus chegou, ele não ofereceu água para os pés, nem um pano para enxugar. Ele nem ofereceu o que seria o ósculo, ou seja, o cumprimento. Ele nem foi lá e falou, tudo bem, como vai, bem-vindo. Ou seja, esse Simão tinha sido bem o quê? Bem mal educado. Ela está sendo bem mal educada com Cristo. Né? Não me deste ósculo, mas esta, falando para a mulher, esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Você não deu um beijinho, ela não para de beijar os meus pés. Lavou com suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo, está beijando os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, que também era normal naquela época, né? Você um pouquinho de óleo para a pessoa passar, era muita poeira, aquela coisa toda, né? Com óleo. Mas esta ungiu-me os pés com unguento. Não só essa mulher lavou os pés de Cristo com suas lágrimas, enxugou com o seu cabelo, ela trouxe unguento, que seria um perfume, um óleo perfumado, usado justamente para essas ocasiões. Custava caro. Não era sempre o caso, mas às vezes era comum oferecer não só água para os pés, mas também unguento para a pessoa passar no cabelo, passar nas mãos. Tá? Ele não fez isso. Ela fez. Ela ungia os pés. Por isso te digo, pronto, alguém vem um X a questão. Por isso te digo que os seus, da mulher, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Isso foi uma espécie de um tapa na cara desse tal de Simão. Sabe por que ela está me amando tanto? Está lavando os meus pés com lágrimas, enxugando com o cabelo, porque está beijando os meus pés e ungindo meus pés com um unguento perfumado. Sabe por quê? Porque os pecados delas foram perdoados. Sabe por que você não me cumprimentou, não deu óleo, não deu água, não deu pano, sabe por quê? Porque os seus pecados não foram perdoados. Em outras palavras, você não é salvo. Então, quando a gente é salvo, e a gente entende isso, como aquela mulher entendeu, e aqui dá a entender que a mulher é uma mulher de mau fama. Mas sabe uma coisa? Por isso que ele falou, os seus muitos pecados. Simeão, com certeza, era um homem íntegro, talvez um líder da sociedade, talvez alguém bem visto, mas sabe uma coisa? Grande coisa. Porque o que salva não é o que você é visto pelos outros, o que salva não é a sua posição na igreja, ou no mundo, ou no trabalho, ou no governo. Isso não salva ninguém. Grande batata isso. Aqui tinha uma mulher de má fama, que tinha muitos pecados, Jesus falou, a grande diferença era que um que não teve seus pecados perdoados, estava tratando Cristo assim, ó, não ofereceu nada, nem cumprimentou ele, e estava na casa dele. Agora, a outra aqui, que não era a casa dela, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada daquilo. Não era a casa dela, não era anfitriã, não estava recebendo Cristo. Isso era para Simão fazer, e Simão não fez, foi nada. E ela
fez tudo isso. Por quê? Porque seus muitos pecados foram perdoados. Então, quando esse conhecimento dos nossos muitos pecados foram perdoados, sai daqui e vem para cá, isso vai transformar nossa vida em serviço a Deus, como essa mulher estava servindo a Deus e amando. Note isso. O que quer dizer essa mulher, ela lavou os pés com lágrimas, enxugou o cabelo, perfumou, beijou os pés. O que isso traduz? Amor. Aqui fala, por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amor. Olha, Jesus falou, eu sei que os pecados dela foram perdoados porque ela está me amando muito. Você não está me amando pelo mesmo motivo, só que ao contrário. Seus pecados não foram perdoados. Então você, está nem aí com nada. Então, se a gente viver uma vida na graça, nós vamos ter serviço a Deus. Nós vamos poder servir a Deus de forma perfeita, de forma completa. Tá? Vou ler aqui rapidinho, 2 Coríntios 1 e versículo 12. Porque a nossa glória, é Paulo escrevendo, tá? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Quando vivemos na graça, nós vivemos com sinceridade e simplicidade. Com sinceridade e simplicidade. Essa palavra simplicidade, ela é a tradução de uma palavra, haplotis, que literalmente significa sem trança, como o cabelo. Né? Se você tem cabelo comprido, no caso da mulher, você pode fazer tranças no cabelo. Né? Então aqui não está dizendo que não pode usar trança, não é isso. Essa coisa simplicidade é o seguinte, você pega uma mulher cabelo comprido, você penteia o cabelo, ele é simples, sem trança. Né? Ou você pode pegar e fazer trança no cabelo. Algum problema? Não, nenhum problema. Mas me diga uma coisa, eu nunca tive trança no meu cabelo, mas você que é mulher, tá? Você que tem cabelo comprido, qual é o mais simples? Cabelo trançado ou cabelo não trançado? Não é de lavar, pentear, arrumar, tem que fazer aquelas tranças todas, aí desfaz as tranças, aí faz a trança, aí tira a trança, bota a trança. Pois é, essa palavra simplicidade quer dizer isso, a gente vai ver uma vida descomplicada. Quer ver alguém com uma vida complicada? É alguém que não está andando na graça de Deus. Porque quando a gente anda na graça de Deus, uma vida que agrada a Deus, a vida ela fica mais descomplicada. Não vou dizer que você nunca vai ter um problema na vida, não é isso. Todo mundo vai ter problema. Mas vai ser uma vida que, de modo geral, vai ser uma vida mais descomplicada, uma vida mais simples, né? Não cheio de confusão e perturbação, uma vida descomplicada. E quando a gente serve Deus, Deus ele descomplica a nossa vida. Para quê? Para a gente poder servir Deus mais ainda. Então Deus vai lá e ele descomplica, ele desenrola a nossa vida para que a gente possa servi-lo melhor. Agora, quem não serve Deus não faz isso. Deus pega e fala, bom, eu vou desenrolar e simplificar mais a vida desse que está me servindo, para me servir mais, do que esse que não está me servindo. Aí se ouve muito, pastor, eu não sirvo Deus porque a minha vida é muito complicada. Sabe por que a sua vida é muito complicada? Justamente porque você não serve Deus. Não é irônico? Eu não sirvo Deus porque minha vida é complicada. Mas se você servisse Deus, a sua vida seria simples, com simplicidade, seria mais simples. Então, olha a loucura do pensamento. Eu não sirvo Deus porque é complicado. Mas é complicado porque não serve Deus. Né? Aí quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Tá? Outra palavra é sinceridade. Essa palavra sinceridade é uma palavra... Eu acho espetacular essa palavra. É tão rica, tanta história nela. Essa palavra, sinceridade, é traduzida da palavra eilicrineia, tá? Que é uma palavra grega. Pastor, não sei falar grego, nem eu. Tá? Só estou dizendo que essa palavra que é traduzida como sinceridade é eilicrineia. Eile quer dizer o sol. O sol. Crineia quer dizer julgamento ou provação. Pastor, onde é que sinceridade tem a ver com o sol e o sol vai me julgar? Que conversa assim, peça em cabeça. Aí que vem a beleza dessa palavra. Essa palavra vem de uma época, e lá naquela época, na área do mundo, lá na Palestina, Grécia, Macedônia, aquela área toda ali,
eles até hoje produzem muito granito e mármore. Tá? Muitas jazidas lá, é famoso o granito daquela área lá. Só que assim, tem granito. Né? Então, eles pegavam as pedras de granito ou mármore que tinham falhas, rachaduras, imperfeições. E, claro, essas pedras, esses pedaços de mármore, valeriam bem menos do que aquele que era todo lisinho, sem rachadura, sem buraco. Né? Claro, obviamente. Então, o que os espertinhos faziam? Eles pegavam essas pedras de mármore que tinham algumas imperfeições, em vez de vender mais barato, como era o correto, eles pegavam cera, vai vendo, e passavam cera em cima do mármore todinho. Aí aquela cera se ia passando ali, entrando e preenchendo as imperfeições, os buraquinhos, as rachaduras, né? Aí passavam aquela cera, poliam, aí quem via, opa, lisinho, vou levar essa. Aí você levava, botava lá na sua parede, no seu chão, onde você quiser colocar, aí era provado pelo sol. Entendeu? Onde vem helicrineia, provado pelo sol. Quando o sol batia, o que acontecia com a cera? Derretia. E o que aparecia? As falhas. Essa palavra sinceridade, olha que espetáculo, ela vem de sem cera. Sinceridade. Sem cera. Não tinha cera. Por quê? Porque quando você é insincero, você não tem cera, porque você tem cera. O que é ter cera? É você cobrir as falhas, propositalmente enganar as pessoas, mas vai ser heliocliné, vai ser provado pelo sol. Quando vai para o sol, quando é provado, aquilo derrete e todo mundo vê. Aquele cara me enrolou. Eu paguei por mármore de primeira, isso aqui é mármore de terceira. Por que eu não vi? Porque ele passou cera, não era sem cera. O cara não era sincero. E aqui está dizendo que nós devemos viver com simplicidade, ou seja, uma vida descomplicada e uma vida sincera. Ou seja, é isso aqui. Eu não estou sendo hipócrita, eu não estou fingindo, eu não estou querendo enganar ninguém. Eu sou sincera. Eu sou prefeito? Não, mas eu sou sincera. Eu não estou querendo enganar ninguém. Eu não estou querendo me passar pelo que eu não sou. Eu não estou querendo ser o que eu não sou. É isso aqui. Não é dizer, é diferente do que Paulo falou, eu sou o que sou. Mas Paulo falou, eu sou o que sou, o novo Paulo. Tá? Então não é para ser sincero. Sabe uma coisa? Eu sou mal educado mesmo que eu não gostar que se vire. Não é esse tipo de sincera. Sincera é quando você propositalmente tenta enganar as pessoas de forma nociva, como faziam os comerciantes desonestos de mármore e granito. Tá? Então, essa palavra sinceridade é fabulosa. Tá? É muito precisa, tem muita história, e a primeira a gente entende, vai ser provado pelo sol. A cera derrete do sol. E Deus é a nossa luz, Deus é o nosso sol, nós vamos ser provados por Deus. E mais cedo ou mais tarde vai chegar o dia que o calor, a luz de Deus vai brilhar, e se tiver cera em nossas vidas, ela vai derreter, ela vai sair, e todo mundo vai ver a grande farsa que nós fomos, se for o caso. Por isso, devemos viver de modo sincero. E nós só podemos viver sem cera, de modo genuíno, se a gente o quê? Andar na graça de Deus. Sem a graça de Deus, a gente não faz isso. Falando sobre luz do sol, que derrete a cera. Olha que interessante que falar em João 3, Jesus falando. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora, entenda esse versículo à luz da sinceridade, onde o sol brilhava naquele dia. Os homens do mundo, os homens bons do mundo, os homens não salvos do mundo, eles não querem vir para a luz. Por quê? Porque a luz vai derreter a cera e vai expor suas obras más. Mais uma vez, a condenação é essa. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, fugiram da luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. É como aquele comerciante que falou, tá aqui, esse mármore aqui é do bom. Agora tem uma coisa, não deixe no sol, não. Por quê? Não, por nada não. Só não pode ir no sol. Amar mais as trevas do que a luz é não querer ir para a luz. Por quê? Porque, cara, se eu for para a luz, se eu for para a luz de Deus, Ele vai revelar primeiramente para mim as minhas más obras.
E eles amam mais as más obras do que a luz, então ele não vai para a luz para Deus não revelar as suas obras. Então eles ficam nas trevas, longe de Deus, por suas más obras, achando que está tudo bem. Ninguém está vendo, a cera não vai derreter, eu vou me enganar, vou enganar os outros, vou enganar Deus. E não engana ninguém. Por isso que as pessoas não querem vir para a luz. Para a luz não fala vir para a luz. Muita gente não quer vir para Deus, porque amam suas obras e não quer que a cera seja derretida. Não, prefere manter tudo debaixo da cera, debaixo do tapete. Tá? Por isso que as pessoas não fazem isso. Tá? Não veem as luzes e andam. Então, sem graça, nossas vidas ficam complicadas e mascaradas. Sem graça, complicadas e mascaradas. Última coisa hoje para a gente encerrar, Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deus está dizendo, olha, você que quer ser amigo de mim, amigo do mundo, você é um adúltero, você é adúltero, você é como se fosse se traindo. Você não pode ser amigo do mundo e amigo de Deus. Você pode ter um pé no mundo e um pé com Deus. Ou é uma coisa ou outra. Tá? Então ele compara aqui, você tem esse tipo de querer amizade com o mundo, é como um esposo ou uma esposa que trai o marido, você ser fiel a Deus. Agora, repara que fala aqui, ó. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Deus é ciumento. Sabe o que Deus é ciumento? Eu sei que tem o ciúme doentio, né? Que ciúme. Mas sabe uma coisa? Se o seu marido, se a sua esposa, não tivesse ciúme, isso quer dizer. Mas aquela história, mas ele tem ciúme do carro dele, tem ciúme da moto, da bicicleta, tudo. O que é isso? Ele ama tanto aquela coisa que ele por quê? Porque ele ama aquilo. Sabe que Deus tem ciúme? Deus ama. Quanto? Muito, ao ponto de dar o sofrimento por nós. Sim, Deus é ciumento. E quando a gente começa a querer ter amizade com o mundo, ele fica ciumento. Ele fica ciumento. Tá? Aí continua aqui no versículo 6. Antes ele dá maior graça. Opa, falou sobre graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, e ele fugirá. O Espírito Santo habita aqui, no crente. Se é crente, o Espírito Santo habita em você. Ele já habita. Você não tem como ser crente e não ter o Espírito Santo habitando em você. As duas coisas é uma só. Então, ele habita em você, e esse mesmo Espírito, como diz aqui, é ciumento. Então, não tem que você se afastar, se esconder, fazer coisa escondida dele. Porque ele está em você. O que você vê, ele vê. O que você fala, ele está ouvindo. Onde você vai, ele vai junto. Então, não tem como fazer nada escondido. E ele é ciumento. Então, quando nós buscamos amizade com o mundo, ele não gosta. E traz consequências. Agora ele fala assim, antes, ou seja, quando nós não buscamos amizade com o mundo, quando a gente não é infiel a ele dá maior graça. Ou seja, quando a gente é amigo do mundo e busca amizade com o mundo, ele dá menor graça. Ele fecha a torneira da graça na vida da gente. Então, para andar na graça, nós temos que nos afastar do mundo e se aproximar de Deus. E quando a gente faz isso, o diabo corre. Ele foge da gente. Tá? Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Mais uma vez. Como a gente pode ter mais graça de Deus? Não tendo amizade com o mundo e sendo humilde perante Deus. Quando a gente faz amizade com o mundo, a gente adora o mundo, ama o mundo, quer ser igual ao mundo, inveja o mundo. E ainda quer ser orgulhoso, achar que sabe mais do que Deus, acabou a graça. Acabou a graça. Você está literalmente sem graça. As pessoas, se eu sou salvo pela graça, eu vou perder a salvação. Não, gente. Você é salvo pela graça, foi salvo para morrer, está salvo. Agora estamos falando sobre caminhar na graça, para cumprir as obras que Deus preparou, para ter Deus em nossas vidas, para que Ele nos dê mais graça. E quanto mais graça Ele dá, mais nós podemos nos sujeitar, submeter a Ele. E quanto mais nós submetemos a Deus, mais resistimos ao diabo. É automático. Sujeitarmos a Deus, está resistindo ao diabo. E quando a gente faz isso, já foge, corre de nós.
Sem graça, nós não sujeitamos, nós não resistimos, o diabo não foge. O diabo fica na nossa cola. Cura para isso? Graça de Deus. Cresça na graça, você vai se sujeitar mais a Deus, você vai resistir mais ao diabo, Deus vai morrer. Não tem coisa melhor. Tudo isso. Então, quando a gente tem graça, a gente vive em humildade, a gente vive em submissão, o diabo corta a gente, nossa vida fica mais simplificada, fica mais descomplicada, nós servimos a Deus e crescemos na graça. Tudo isso vem de andar na graça, que vem de aumentar nosso conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Essa palavra resistir, ele fala que Deus resiste aos soberbos. Essa palavra resistir, ela significa Deus, ele vai ficar contra você. Ele vai mexer os pauzinhos para tudo ser contra. Você não quer isso. Você quer o contrário. Você quer Deus mexer os pauzinhos, abrindo as portas, livrando o caminho. Não o contrário. Mas sem graça, Deus resiste. Então nós não queremos isso de modo algum em nossas vidas. Então a vida cristã é isso. Ela começa pela graça, claro, mas ela continua pela graça. Graça não é só para a salvação. É para a salvação e viver. Para a gente andar naquelas obras que Deus preparou para a gente. Sem a graça de Deus, nós nunca vamos fazer isso. O resto, consequentemente, não vai ser como deveria ser. Amém?